Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus abençoe vocês, porque já estão aí prontos para aprender mais da palavra de Deus. Eu sou o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem, e hoje nós vamos na lição 5, ordenanças para uma vida de vigilância e oração. E se você quiser se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, tá? Dá seu joinha, seu like, compartilha com mais pessoas, comenta alguma coisa, tá? Nos comentários, que isso vai ajudar a alcançar mais pessoas. Você é convidado a fazer parte desse grupo, onde estamos em mais de 18 países, mais de 10 mil inscritos. Você pode ser mais um a ajudar na obra de Deus da evangelização. Muito bem, vamos aqui, lição 5, ordenanças para uma vida de vigilância e oração. Nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 6, versículo 18, que nos diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. A verdade aplicada diz: em todo o tempo, o discípulo de Cristo deve orar e vigiar para não ceder às tentações, enquanto espera a volta de Jesus. Nós temos 3 objetivos hoje, tá? Nessa lição 5. Primeiro, mostrar os diversos aspectos da oração. Segundo, destacar a oração como meio de acesso a Deus. E terceiro, ressaltar a importância da vigilância, ok? Vamos então aqui no seu ter referências, tem Mateus 24, versículos 42 ao 44, e depois Mateus 26, versículo 41. Você lê em casa, por favor, tá? Eu já vou para a nossa introdução. E na introdução nos diz: enquanto prosseguimos na jornada cristã para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar estes 2 aspectos, destacados por nosso Senhor e pelos escritos dos seus apóstolos: vigilância e oração. Em um tempo repleto de distrações, é preciso convicção e disciplina no imprescindível cultivo destas práticas com a ajuda do Espírito Santo. Meus amados, veja, então, de forma geral, tá, nós temos aqui esses 2 pontos, vigilância e oração, tá? Porque existem muitas distrações e exige de nós uma questão que é importantíssima aqui, é a disciplina, tá? Convicção é disciplina. O que eu acredito e como que eu estou construindo meus hábitos diários, tá? Isso vai nos ajudar a compreender melhor os pontos. No primeiro tópico, é a falta de vigilância, põe tudo a perder. Primeiro subtópico: vigiai porque o Espírito Santo está pronto, mas a carne é fraca. Segundo, vigiai porque o adversário busca quem possa tragar. Terceiro, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, a palavra gregoreu, tá? Gregoreu, né, da língua grega, significa, segundo Wycliffe, ficar acordado, alerta, dar total atenção para evitar por negligência ou indolência algumas calamidades destrutivas atinjam a vida de alguém. Ou ainda para evitar que alguém negue ou abandone a Cristo ou caia em pecado, tá? Então, são esses pontos. A vigilância, tá dando pensando um pouquinho aqui, tá? É bem simples, né? Vamos pensar. É igual quando uma pessoa, às vezes, está dirigindo seu carro e a pessoa vai atender telefone, né? Ou vai ler uma mensagem dirigindo o carro. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm sua habilidade de dirigir, mas no trânsito não depende somente da gente, depende dos outros. E às vezes a pessoa, 1 minuto que muda seu olhar, tá? E se você não sabia,
mas os nossos olhos, né, eles também direcionam nosso corpo. Então, quando nós olhamos para o lado, nosso corpo vai junto, nossas mãos vão juntos. Tá? Esse é um perigo, né? Outro dia, né, eu estava na Dutra, né, numa paralela, tá? E eu estou indo na minha mão, né? São 3 mãos, né? São 3 vias, e a pessoa do meio se desgovernou e acabou batendo no meu carro de lado, né? Quase me joga fora, né? Aí eu acelerei mais um pouco, porque eu não sabia, ou a pessoa está dormindo no volante, ou a pessoa está bêbada, ou a pessoa está mexendo no celular. Olha, 1 minuto de falta de vigilância, quase essa pessoa causa uma tragédia, tá? Eu nem esperei para ver quem era, nem parei, acelerei meu carro para tirar, para eu ficar longe daquele carro, porque eu não sei o que estava acontecendo. Depois saí no acostamento, meu carro estava, né, arranhado, ok? Mas eu quero dizer, sobretudo, que vigilância é justamente isso, é total atenção para evitar, né, que por negligência ou indolência algumas calamidades atinjam, tá? Às vezes não é só a pessoa que não vigia, mas também os outros que estão próximos. Bom, vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus nos alertou. Veja que o contexto do versículo, né, do 40, 41, diz assim: e achou-os dormindo. Aí Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância vê a tentação chegar, a oração dá força para resistir a ela. A vigilância é saber que o simples vacilo pode ser fatal. Não adianta ser PhD, né, ou seja, doutor em filosofia, tá? Ter doutorado, se não vigiar. Não adianta ser de oração, se não vigiar. Quando entra a carne, há um enfraquecimento natural peculiar ao ser humano, tá? Então, quando a gente fala de carne, estamos falando da resposta, da ação da nossa natureza física, tá? E também da nossa natureza adâmica. Por que da natureza física? Porque nossa natureza física, se não está bem, tá? Não está satisfeito, se é com um descanso, ou se é alimentar, ou de outra forma diferente, tá? Nosso corpo vai desequilibrar também nossas partes emocionais, nosso espírito, tá? Nossa parte racional. Veja que nesse texto de Mateus 26, 40, 41, 42, você pode ler o contexto, o que está acontecendo? Jesus, ele disse que seu espírito está triste, ele está abatido, a alma está angustiada, e ele vai se afastar um pouco dos discípulos, e ele pede: orem por mim, rogai por mim. E quando ele se afasta para orar, né, e ele volta depois de um momento de oração, ele acha dormindo os discípulos. Veja o que estou dizendo. O texto está dizendo que eles estavam dormindo. Então, quando Jesus disse que a carne é fraca, está referindo-se à resposta do nosso sistema físico. Às vezes você tem vontade até de orar. Veja, Jesus pediu para os discípulos orar. Talvez eles queriam orar sim, mas por alguma circunstância do dia a dia, a correria do dia a dia, tá? Ou a caminhada do dia a dia, fez que o corpo estava cansado, o físico estava cansado e eles dormiram. Então, meus irmãos, aqui nos está dando, Jesus nos está orientando, tá? Que nós devemos equilibrar. Às vezes a gente pensa só, não, eu sou crente, meu espírito estando bem, está tudo bem. Não. Tá? Também meu corpo precisa estar bem, meu físico precisa estar bem, porque senão ele vai responder de forma não adequada na hora que você precisa de uma resposta ideal, tá? Seja na questão da física, como foi dormir, os discípulos dormiram, e Jesus disse: olha, a carne de vocês está fraca, vocês estão cansados, ou às vezes mesmo alimentar, ou
outros desejos que precisam ser supridos no teu corpo. Então, devemos vigiar muito nesse aspecto de nos manter equilibrado, tá? Nosso sistema físico, nossos desejos naturais serem supridos de forma equilibrada, ok? Então, é muito importante aqui, tá? Por mais que a pessoa, tá? Tenha conhecimento, como disse aqui, doutorado e tal, ou seja pessoa que ora, né? Às vezes, quando a pessoa, né, tem conhecimento, mas o físico não está cansado, ou é uma pessoa de oração, mas o físico não está descansado, tá? A pessoa se irrita facilmente, a pessoa fica nervosa facilmente. Então, essa ira, esse nervosismo, tá? É fruto de que o corpo físico está estressado. Não é que a pessoa não é crente, mas o físico, tá? Quando a mente e o corpo estão cansados, a pessoa vai estressar e se irritar rapidamente, tá? Então, vamos vigiar, ok? Vigiar porque o adversário busca quem possa tragar. A luta que temos que lutar não é contra a carne e o sangue, não é física, não é contra seres humanos. Nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Nosso adversário não brinca em serviço. Cuidado. Olha só. Às vezes é muito fácil a gente, né, desviar-se de um perigo físico. Tá? Como eu disse, né? Quando alguém bateu no meu carro, eu acelerei rapidamente e saí disso. Tá? Agora é mais difícil, às vezes, nós se desviar disso quando é no âmbito espiritual. Aí o texto, né, Jesus nos diz, Paulo nos diz, tá? A nossa luta não é contra o concreto, é contra o físico. Concreto, eu quero dizer, com aquilo que é palpável, visível no ser humano. Os fatores externos, visíveis, tá? Às vezes, tá? Tem um impacto gigante na nossa vida? Tem. Mas isso, tá? Não pode ser determinante. Eu devo entender que esses fatores externos acontecem, faz parte da vida, e isso não pode determinar o caminhar, o progresso da minha vida, né, ser interrompida. Veja, o inimigo vai tecer, né, armadilhas, tá? O inimigo ele trabalha, né, nessa região, a gente chama de espiritual, né, ao nível superior. Por quê? O que que é essa questão invisível, tá? É interessante porque Paulo disse que Satanás ele faz a sua fortaleza na nossa mente, tá? O apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Ele diz que Satanás tece, tá? As suas fortalezas malignas na nossa mente. Como é que ele faz isso? Mediante as informações que ele joga no dia a dia para nós absorvermos, seja vendo, ouvindo, né? Ou sentindo, né? De alguma forma nós absorvemos a informação externa. Todo mundo é assim. Nossa mente grava. Então, aí nós temos que prestar atenção, tá? Que informações estamos acessando, a que estamos prestando ouvidos, o que estamos vendo, porque o inimigo vai trabalhar, tá? Mediante essa questão invisível, conhecimentos, tá? Crenças, né? Conceitos, tá? Então, tudo que eu sei, eu penso, eu acredito, tá? Isso vai influenciar na minha vida. Então, muito cuidado. O inimigo, tá? Ele trabalha com essa visão, com essa questão não palpável. Tá? Então, vigia, tá? O que você vê, o que você ouve, o que você toca, porque tudo isso é informação que está se colocando na tua mente, o inimigo está construindo, como Paulo disse, uma fortaleza. É aí a questão de nos se revestir da armadura de Deus para resistir o inimigo, né?
tomar toda a armadura. Um deles é o capacete da salvação. O capacete da salvação é a palavra de Deus quando eu coloco na minha mente claramente o que diz a Bíblia acerca da minha salvação. Por exemplo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É um exercício muito importante isto, é um exercício da crença, tá? De você colocar teu nome, né, nesse texto. Eu, fulano de tal, sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Esse exercício ajuda a manter a nossa mente na palavra de Deus. Então, foca na palavra, tá? Que é muito mais positivo. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estai, pois, também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Porém, daquele hora e dia, ninguém sabe. Então, em todos esses versículos, nós temos um denominador comum, né? Nós temos algo que junta todos os seres, um pensamento que junta todos os textos. Qual que é, né? Para nos vigiar, porque nós não sabemos a que hora Jesus vai vir. Então, Jesus pode vir já, agora, aqui já, antes de eu lançar esse vídeo para vocês, né? Ou enquanto vocês estão escutando essa videoaula. Agora, deixa só esclarecer aí, tá? Abrir uma parêntese. Muitas pessoas acham que primeiro tem que ser pregado o evangelho para todas as gentes, para depois vir o fim, ou seja, depois Cristo vai voltar. Tá? Cuidado com esse versículo. Não está se referindo à pregação do evangelho, tá? É nosso período. Veja que Paulo disse assim, que na época dele, ele já tinha certeza que Jesus voltaria. Veja, se Paulo estaria, ou se o texto bíblico estaria se referindo a alcançar primeiro com o evangelho todas as nações, Paulo não diria que o retorno, a volta de Cristo está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A igreja primitiva estava esperando Jesus voltar naqueles dias. Da mesma forma também, agora, muito mais claro, aliás, tá? Que Jesus com certeza está mais perto do que quando nós aceitamos a fé, ok? Então, nós não imaginamos o dia, sabemos que está perto, mas ninguém sabe nem a hora, nem o dia. De alguma forma diferente, tá? Mente melhor, nós devemos pensar, tá? Meu Deus, né? Se Jesus voltar agora, como é que eu estou? Isso é muito bom para a gente pensar. O foco de Jesus não deixar uma hora, um dia, é justamente nós estamos em alerta. Aprender a orar, a oração modelo, a oração secreta e os vários aspectos da oração. A relação com Deus, que segundo as crenças judias, regia tudo que existe, é algo muito delicado. E por isso pediram a Jesus que ele se ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus. Por quê? Segundo ele, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele. E Jesus era essa pessoa, né? Ele era essa pessoa. Então os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Ou seja, a forma como Jesus se relacionava com o Pai, do jeito que ele orava, chama a atenção para os discípulos. Diz, Senhor, nos ensina, para que os resultados que o Senhor tem, né, é muito bom, né? Não está escrito isso que eu falei agora dos resultados, tá? Mas a gente pode perceber que os discípulos, eles querem aprender como é que Jesus faz isso. Como é que ele tem os resultados que ele tem? Se Jesus tem os resultados que ele tem, é porque ele tem uma forma de fazer isso. Então eles pedem para eles ensinar a orar. Aí Jesus vai deixar para nós a oração que nos chama oração modelo.
que é a oração do Pai Nosso. Bom, vamos tentar ser rápidos aqui, tá? Mas se você percebe, tem muita coisa boa aqui para nós aprendermos, tá? Primeiro, a oração já começa assim, Pai Nosso. Tá? Esse é um ponto já essencial. O como você se relaciona com Deus. O como você se aproxima de Deus. Você se aproxima como filho ou como servo na hora da tua comunhão com o Pai, com Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Pai nosso. Ele está dizendo no momento de comunhão com Deus. Se aproxime dele no estado de filho. Olha só, saiba que você é filho, assim como você deve saber que Deus é pai, tá? Veja Deus como teu pai, um pai presente 24 horas com você, pronto a te proteger, guardar, suprir. Essa visão de pai é de suma importância e a visão de filho. Você se sentir filho, você não é só servo, você não é só um pecador perdoado, você tem o estado de filho, tá? E essa é uma essência muito importante, porque se eu não me sinto filho, se eu não me percebo, tá? Porque eu aceitei Jesus, foi me dado esse direito de ser filho de Deus, tá? Eu perco o melhor da vida. Porque o meu relacionamento, se eu olhar somente como servo, às vezes meu relacionamento de pedir algo a Deus, ela fica meio tímido. A pessoa se sente tímida em aproximar-se a Deus. Não, mas quem sou eu? Você é filho. Em Cristo Jesus, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, tá? Nós não vamos aprofundar muito que o tempo não dá, mas pensa bem. Agora, veja o que Jesus disse, Pai nosso. Ele está dizendo, não basta saber que Deus é Pai. É necessário você tomar posse disso. É necessário você se orgulhar e dizer, é meu Pai. Essa consciência é meu, não é só pai. Porque uma pessoa pode ser pai do filho dos outros e não ser teu pai. Mas em relação a Deus, Jesus disse, toma posse disso. Essa posição é meu pai, pai nosso, que está no céu. Olha só, em que dimensão, em que estado está Deus? Deus está acima de todas as coisas. Deus está lá do alto, tendo uma visão de todo o sistema planetário, de todo o sistema universal. E Ele está fazendo que todas as coisas contribuam para o teu bem. Você percebe quão importante você entender que você tem um Pai que está acima de tudo e que coordena todo o universo para abençoar a tua vida? Veja, Pai nosso que está no céu, está num nível tão além, e santificado seja teu nome. Aí está a adoração. Ou seja, de que maneira eu posso fazer com que o nome do Senhor seja santificado? Que o nome do Senhor seja exaltado, tá? Eu vou adorá-lo e fazer com que ele também seja adorado. Venha o teu reino. É interessante também que o reino, tá? Por quê? Lloyd Barkoff, ele disse, não existe reino sem submissão. Meu Deus, isso tem um peso tremendo. Eu não posso ser servo, eu não posso pertencer ao reino se eu não me coloco em submissão. Tá? Então, aqui é um ponto muito importante. O quanto eu sou filho, mas também sou servo. Tá? O quanto eu me coloco na submissão de obedecer aquilo que o Senhor disse. O quanto eu me coloco debaixo do seu reino. Tá? Porque se eu estou falhando, não estou me colocando debaixo da submissão do seu reino, tá? Eu estou perdendo bênçãos.
seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, Deus sabe o que é melhor. Ele tem, Paulo disse aos Efésios capítulo 1, lá nas dimensões celestiais, ele já semeou todas as bênçãos. Ou seja, Deus tem desejos, vontades, pensamentos bons para nosso respeito, que nos devemos, tá, perceber aqui na terra também, né, que esse desejo, essa vontade de Deus se concretize na nossa vida aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, a dependência. Um pai, né, quando, aliás, um filho, quando tem consciência que tem um pai que supre, ele descansa. Tá? Então, esse é o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Essa dependência é interessante porque quando Deus tira Israel do deserto, ele não manda pão na segunda-feira para a semana toda. Ele diz todos os dias. Todos os dias eu vou mandar pão fresquinho logo ao nascer do sol. Tipo 6 da manhã, o pão vai estar aí na porta da tenda de vocês. Acreditem, não precisam guardar pão para amanhã. Eu vou suprir todo dia pão fresquinho. Então, essa dependência Deus constrói na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? E pensa bem, tá? Se você, porventura, está passando por algum deserto, se porventura você olha o teu pão hoje, diz, meu Deus, o pão acabou hoje. Meu Deus, amanhã como será? Está dizendo, creia, esse deserto que você atravessa hoje é um ensino que Deus está permitindo para você aprender, depender desse Deus que supre o pão no tempo certo. Eu preciso aprender isso continuamente, dependência de Deus. Deus supre o pão na hora certa. Disse que a palavra que os israelitas no deserto, alguns guardaram pão para amanhã. Tá? Talvez Deus não vai suprir. O que aconteceu? Aquele pão criou bicho e ficou fedido. Então, é importante que Deus está nos ensinando que, às vezes, muitas das vezes que nós passamos por desertos, é porque nós precisamos acreditar que Ele vai suprir, tá? E não ficar dependentes, né, somente do pão. Como disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você acreditar que Deus vai suprir essa necessidade. Bom, perdoa nossas dívidas, assim como nos perdoamos os nossos devedores, isso é uma condicional. Meu relacionamento de Deus depende muito do meu relacionamento com as pessoas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Você me ajuda a discernir, né, as artimanhas, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tá? Ou seja, exaltação, adoração. Amém. Né? Então, é muito profundo, tá? Mais um parecer colocamos aqui. A oração secreta é essencial em nosso relacionamento com Deus. Afinal, o próprio Senhor Jesus, enquanto nesta terra, tinha uma intensa vida de oração. Ninguém precisa saber o nível de conversa que temos com o Senhor, não é preciso orar como os hipócritas para ser ouvido pelos homens, não importa se de madrugada, pela manhã, no final da tarde, dependendo do momento de cada um, tá? Então, a oração, tá? Há um tipo de oração que Jesus nos diz, tá? De orarmos no particular, em secreto, tá? A oração é essencial nesse relacionamento com Deus. Eu gosto de uma frase que diz que o sucesso público depende do sucesso no privado. Então, o quanto nós oramos, tá? O quanto temos intimidade com Deus no privado, isso vai nos trazer uma resposta positivamente melhor a público, tá? Agora, ninguém precisa saber o nível de conversa que temos com o Senhor, né? Aí é um perigo, tá, irmãos? Porque não é preciso orar para como os hipócritas para ser ouvido pelos homens. Às vezes, algumas pessoas caem nesse erro, né? Diz, eu fiquei a noite inteira orando lá no monte, agora estou cheio e vou orar por você. Ninguém precisa saber o quanto você orou. Tá? Se você orou a noite toda no monte, se você orou meia hora, 30 minutos, ninguém precisa saber. Isso é você com você. Tá? Você é com Deus. Tá? Isso é muito importante para nós não cairmos
tá? No laço, né? Parece que eu estou querendo ser melhor que os outros. E não importa também o horário, tá? Ah, mas se eu orar à meia-noite é melhor? Se eu orar de madrugada, a fila é menor? Algumas pessoas têm essa ideia. Meu irmão, minha irmã, Deus é atemporal. Deus onipresente, onisciente. Deus não está limitado ao nosso tempo, tá? E essa história de madrugada, a filha menor, não existe, não é bíblico, tá? Então é uma ideia que alguém colocou. Aliás, deixa eu contar para você, a maior igreja do mundo está do outro lado do mundo, né? Na Coreia do Sul, onde está a igreja do pastor Paulo Yoganshu, e quando lá é de dia, aqui é de madrugada. Se você ora de madrugada aqui, lá está tendo a oração da maior igreja do mundo. Eu não sei se a fila é menor, né? Se você acredita assim, ok? Então, não depende do tempo. Os vários aspectos da oração. A oração deve ser específica ao máximo. Se você souber o nome do pecado, não peça perdão de forma geral. Fale a Deus o seu pecado sem disfarce de mente. Ou seja, seja claro. Eu errei nisto, nisto, nisto. Peço perdão por isso, tá? Então, seja específico. As suas necessidades do dia a dia também devem ser específicas, né? O Senhor quer ouvir da sua boca o que quer, o que queremos, né? Ah, eu quero um carro, mas que carro? Existem milhares de tipos de carro, né? Não, eu quero uma bicicleta. Ok, que bicicleta? Né? Então é importante você ser específico, tá? O Senhor quer ouvir de nossa boca de nossa boca o que queremos. O Senhor sabia, mas queria ouvir a resposta do cego de Jericó. Por isso perguntou: "O que queres que te faça?" Veja, o cego está lá, clamando, rogando, pedindo, né? Aí Jesus pergunta: "O que queres?" Ah, mas Jesus era Deus e é Deus, sabia? Sabia. Mas o cego precisa se expressar, a pessoa precisa se expressar, tá? Isso ajuda você na conquista das tuas metas. Expresse o que você deseja. Eu quero ver, seja feito conforme a tua fé. Pronto, né? Salomão foi a mesma coisa, né? Deus lhe colocou escolhas. O que você quer, Salomão? Pede o que quiseres. Ele disse: eu quero sabedoria para reinar sobre o teu grande povo. E Deus lhe deu, além de sabedoria, riqueza e vitórias, né? Então, o que você quer? Ser específico, tá? Quanto a gente mais específico for, melhor. E além disso, tá? Disse Paulo, você fez no capítulo 1, ele nos dá além do que pedimos e pensamos, tá? Dedicação à oração, orar em todo lugar, em todo o tempo, sem jamais esmorecer. A oração é o oxigênio da alma, que mantém o vigor da vida espiritual. A oração é a chave, é um mandamento bíblico. Jesus deu exemplo quando orou por si mesmo, pelos seus discípulos e pelos pecadores. A oração é uma necessidade espiritual, né? Eu gosto da frase de Martinho Lutero, que ele disse: quanto tempo um peixe pode viver fora d'água? Aí ele pergunta: quanto tempo um cristão pode viver sem estar em oração? Parece que Lutero está parafraseando o que Paulo disse: orai sem cessar. Tá? Porque um peixe fora d'água não dá para viver por muito tempo. Bom, vamos aqui. Orar em todo lugar. Oração não tem um lugar previamente definido, mas a Bíblia nos relata que Jesus e os discípulos oravam no templo, nos aposentos, nos montes. Apesar de ser uma ação perigosa para os dias de hoje, né? Orar no monte, vai que o ladrão chega lá, né? Oração em praça pública, nas esquinas da rua, não há proibição dessa oração, tá? Ou seja, algumas pessoas acham que não, mas está orando em público, hipocrisia. Não, tá? A recomendação é para não fazer como os hipócritas. O seu objetivo de orar, por exemplo, num culto ar livre, não é para mostrar para o mundo que estamos orando, é para abençoar aquelas pessoas, tá? Então, a intenção do coração conta muito aí, tá? Mas nosso papel é orar em todo lugar, né? Independente do lugar,
tá? Ore. É claro, cada oração, cada local é mais específico, né? Na oração particular, tá? Nós conversamos com Deus coisas particulares. Na oração pública, é uma oração, já que não tratamos de coisas particulares. Orar o tempo todo. A oração não tem hora marcada para acontecer. Não tem tempo determinado. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Ela é um recurso que não fica velho nem sai de moda. Diante da quantidade de assuntos, a conversa com Deus não acaba. Sem oração, nenhuma apresentação espiritual pode ser compreendida como manifestação do poder e presença do Espírito Santo. Tá? Então, mais uma vez aqui, nós está se colocando a questão de que não é preciso orar com um determinado horário. Tem pessoas que juntam, tá, a questão da oração com sacrifício. Acham que a oração só vale a pena se for uma oração num horário que requer sacrifício, ou num local que requer sacrifício, ou numa postura que requer sacrifício. Meus irmãos, oração não é sacrifício. Oração é relacionamento com Deus. Será que relacionar-se com Deus é um sacrifício? Ou de outra forma, eu pergunto para você: você conversar com a pessoa que você ama é sacrifício? Tá? Não é prazeroso, né? Quando a gente gosta de uma pessoa e nos conversamos com a pessoa, é um momento de prazer, de alegria. Tá? Então, a oração com Deus é comunhão com a pessoa que mais nos ama e mais amamos. Então, não é um sacrifício. Tá? E não devemos criar essa ideia de que a oração só vale se for com sacrifício. Tá? Isso, aliás, é uma ideia gnóstica. Os gnósticos, tá? Eles tinham essa questão, tá? No tempo da igreja primitiva, tinha um grupo filosófico chamado gnósticos, que acreditavam que as coisas espirituais só valiam se fosse requerer sacrifício do corpo. Tá? Então, nós acreditamos que somos filhos, temos um pai, nos relacionamos de pai para filho. Orar sem jamais esmorecer. A oração deve ser contínua, perseverante e com paciência. O que não devemos é insistir em pedidos com motivos maus, visando tão somente os próprios prazeres, né? Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para satisfazer os vossos próprios deleites ou desejos. Então, cuidado. Às vezes, a oração da pessoa é pensando no benefício dele, na paz, na alegria, no prazer dele, tá? Por exemplo, lembro do pastor Paulo Guinchu, no seu livro, né? Eu estava vendo e disse que uma pessoa chegou para ele, uma senhora, e disse: pastor, meu marido, ele não aceita Jesus. Eu já orei, já jejuei, fiz campanha, e ele não aceita Jesus. Pastor Paulo Eugenio disse: o que você está pensando para ele aceitar Jesus? Ele disse: para que eu não sofra mais. Eu sofro muito, minha família sofre muito. Ele chega bêbado em casa, quebra tudo, bate em todo mundo. Então, eu não quero mais sofrer. Pastor Paulo Eugenio disse: realmente, tá, Deus não vai responder tua oração. E aquela irmã se assustou e disse: mas por quê, pastor? Porque a tua oração é buscando o teu próprio deleite. A tua oração deveria ser para que essa pessoa não vá para o inferno, para que essa pessoa seja salva do poder do maligno, do pecado. Então, cuidado com nossas orações. Qual a motivação que estamos tendo, tá? É a oração também, quando há dúvida no coração, iniquidade, ressentimento e ódio, quando não perdoamos, aí que acontece, nossas orações podem ficar impedidas de serem recebidas. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas, tá? Então, o que está no nosso coração? Tá? Ódio, rancor, raiva. Lembra que Jesus disse que se você chegar na presença do Senhor para até mesmo trazer uma oferta, diz: mas se você está de mal, né, com o teu próximo, vai lá, reconcilia com teu irmão, depois volta. Tá? O nosso relacionamento com Deus é interferido quando nós não estamos bem com as pessoas. Pedro, ele coloca
de uma forma de ser, tá? Que varões, né? Se vocês não estão bem com suas esposas, as vossas orações serão impedidas. Está falando de relacionamento, você percebe? Tá? Então, relacionamento aqui com as pessoas interfere no nosso relacionamento para com Deus. Amém? Bom, concluímos, mostramos os diversos aspectos da oração, destacamos a oração como meio de acesso a Deus e ressaltamos a importância da vigilância. Meu amado irmão, Deus te abençoe. Parabéns por você estar aqui conosco. E lembre-se de se lembrar de deixar seu joinha, ok? Seu like. Compartilha com pelo menos mais 5 pessoas. E comente alguma coisa, tá? Algum comentário lá embaixo. E se você quiser esses slides, tá? É só você mandar um link no número do WhatsApp que está lá, tem um link do WhatsApp, tá? E eu tenho a alegria de colocar você num grupo onde nós compartilhamos esses slides para que a escola bíblica seja a melhor escola bíblica possível, tá? Vamos caprichar e para a glória de Deus. Meus irmãos, paz do Senhor, Deus vos abençoe.